Fala, meus amigos. Estou chegando aqui para analisar o jogo do Juventude na vitória por 2-1 sobre o Figueirense e eu demorei bastante para fazer esse pré-jogo porque eu estava aguardando o desfecho, né, do Juventude com o jogo que lhe interessava muito, que era do CSA com o Brasil de Pelotas. E tudo que o Juventude precisava nessa sexta-feira aconteceu. O Juventude ganhou o seu jogo, eu já vou falar sobre as nuances dessa partida, e o CSA não derrotou o Brasil de Pelotas, para que o pessoal pare com esse folclore de que porque o time tal não gosta do time tal, vai entregar para não ajudar. A torcida tal é rival da torcida tal, então o time tem que entregar. A gente está falando de profissionais. Eu conheço muita gente que está no Brasil e eu posso simbolizar no treinador, para não falar de todo mundo, do treinador, o Cláudio Tencati, que é um cara extremamente profissional, que fez ótimas temporadas no Londrina, que tem ainda muita lenha para queimar no futebol e que não ia manchar o seu currículo. Imagina como é que um técnico vai chegar e pedir para o time entregar. Não existe isso. O que existe em algumas vezes é o time não quer ajudar alguém, ele começa a pensar nos seus objetivos e daqui a pouco nesses objetivos está dar férias para os jogadores, bota a gurizada para jogar. Não foi o caso. O Brasil fez um grande jogo, empatou com o CSA e até teve chance para ganhar o jogo. Mas, dito isso, vou falar um pouco sobre o Juventude. O Juventude que chega na última rodada dependendo apenas de si para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano de 2021. Vou mostrar a tabela para você aí. Você vê que o Juventude passou o CSA justamente na penúltima rodada. Os dois jogam fora na última rodada. O CSA vai enfrentar o Náutico lá nos aflitos. O Náutico pode ainda precisar de um empate para se garantir matematicamente. Mas se ele empatar antes o compromisso que tem com o Cruzeiro, já resolve a sua parada. E o Juventude pega o Guarani. O Guarani não tem mais nada para fazer no campeonato a não ser aumentar a sua pontuação. Até porque é uma situação que tem Juventude, aliás, Brasil de Pelotas, o próprio Náutico, o próprio Guarani, o Juventude talvez, mas normalmente o Juventude tem uma boa pontuação no ranking, mas são situações que fazem com que os clubes, ainda mesmo que não tenham chance de subir ou risco de cair, queiram aumentar a pontuação para conseguir ficar bem no ranking da CBF e ganhar vaga na Copa do Brasil. Mas o Juventude chega dependendo de si. Olha, depois de um jogo, que eu fazia horas que não narrava uma partida tão emocionante pela forma como ela se colocou. O Juventude começou pressionando o Figueirense, parecia que resolveria a parada no primeiro tempo ainda, mas daquelas coisas, daqueles roteiros do futebol que a gente conhece, a coisa foi se arrastando. O Juventude, não traduziu em tantas chances de gol, até teve bola na trave, né, do Mateuzinho no primeiro tempo, teve chute do Everton perto, mas não conseguiu materializar aquilo ou transformar aquilo em gols. E no segundo tempo, o Figueirense que estava vendo que a vaca dele estava indo para o brejo, estava sendo virtualmente rebaixado, ele foi para cima e conseguiu, em dados momentos, sim, agredir o Juventude, criar momentos de perigo. Teve lance até que o Augusto, ótima participação do zagueiro do Juventude de novo, salvou uma bola que o Carné já estava batido. Mas o que aconteceu de pior nessa partida foi a arbitragem do jogo validando o gol do Figueirense, que a bola saiu bem saída, né? Pela linha de fundo, Bandeira não viu, o árbitro não viu também e confirmaram o gol da equipe do Figueirense. O Juventude, então, o que que fez? Foi a esmo, né? E conseguiu, numa falha do goleiro, que viu a bola quicar e lhe encobrir, e o Bambam, que não desistiu da jogada, e esse é um mérito, né? Porque ele podia ver que a bola ia para o goleiro, desistir, voltar para recompor. Não, ele ficou ali para ver o que que ia dar a jogada. A bola quicou, encobriu o goleiro e ele fez o gol de empate do Juventude. Parecia que estava selado. 1-1, ruim para o Juventude, ruim para o Figueirense, porque o Figueirense também estaria virtualmente rebaixado e o Juventude virtualmente eliminado. Pois aos 49 minutos, gol de cabeça de Rogério e o Juventude ganha o jogo por 2-1. Bom, a gente tem que dizer duas coisas específicas sobre esse jogo. O Juventude começou com uma escalação bem diferente e o Pintado tinha sim motivos para isso. Mexeu nas laterais, colocou o Luiz Ricardo e o Helder. O Eltinho, extenuado, desgastado, não vem conseguindo render, não esteve à disposição. O Igor também não jogou. A dupla de zaga foi formada pelo Augusto, que vinha jogando
Até porque num jogo estava um zagueiro suspenso, no outro o jogo outro estava lesionado, e dessa vez tinha Augusto, o Wellington e o Emerson, mas o Wellington também desgastado e sentindo dores, não rendendo o máximo. O Augusto foi mantido e jogou bem ao lado do Emerson. No meio-campo, o Bispo jogou do lado do João Paulo com o Renato Cajá. Na frente, o Everton tomou a vaga do Rogério. O Grampolho e o Mateuzinho completaram o time. Tenho que dizer que o Everton é um jogador que vem chamando muito atenção positivamente pela participação dele. É um jogador que eu acho que foi uma das boas contratações, embora não tenha sido caro para o Juventude. Mas eu preciso aqui render as minhas homenagens ao Gabriel Bispo. Ele foi o responsável por ditar a dinâmica do meio-campo do Juventude, pelo combate, enfim, pelo estilo de jogo que ele tem, e honrou o que o técnico precisava que fizesse. Foi uma ótima atuação, foi o craque do jogo escolhido pela Rádio Caxias. Então eu falo de mudanças que o Pintado fez no início do jogo e que precisava fazer, mas eu sou obrigado a dizer que no decorrer da partida, no segundo tempo, ele mexeu mal. E mesmo que se fale que o resultado era muito necessário e era de fato, a desorganização que o Juventude ficou, muitas vezes pode ter sido avalistas de jogadas que não eram bem construídas, não eram bem trabalhadas, e eu não sei nem se o Figueirense não abrindo o placar, o Juventude conseguiria fazer gol. O Juventude foi na energia, mas a energia que não estava sendo suficiente para abrir o placar. E aí o técnico tira o Cajá e o Mateuzinho no mesmo momento, e o Juventude fica com um monte de atacante. E tinha Rogério de um lado, tinha Roberto de outro. Depois, em seguida, sai o Grampola. Ih, meu Deus do céu, entrou o Bambam, que não tinha jogado bem até agora. Então, o Pintado, ele acertou na estratégia inicial, mas fez mudanças que tornaram ainda mais difícil do que já estava a vida do Juventude. São situações que eu espero que em uma semana, já que a rodada final foi antecipada para sexta-feira da semana que vem, em virtude da final da Libertadores no sábado, são situações que o Juventude tem que resolver até lá. O Juventude está a 90 minutos de subir para a Série A, dependendo apenas de si, já que ele ultrapassou a equipe do CSA. A gente sabe que está todo mundo extenuado e a gente tem visto, principalmente, eu não vou nem citar só o Juventude, eu posso citar o próprio CSA, que tem mais time que o Brasil de Pelotas. O Brasil é um bom time, mas o CSA tem mais, ele poderia ter ganho, não ganhou. E também estava uma desorganização durante boa parte do jogo, foi no abafa. Os times estão sentindo a maratona e essa temporada difícil, diferente que foi. Eu não acho que seja desculpa esfarrapada quando isso é dito no Juventude. Agora, nós estamos falando de um jogo, que o Juventude tem que ir a Campinas e ganhar do Guarani. A partir daí, o Juventude estará na Série A, os jogadores estarão mais valorizados, alguns vão ficar para a Série A, outros talvez não vão ficar, mas quem não permanecer vai se valorizar e assim todo mundo ganha. São 90 minutos que o Juventude tem que fazer de aplicação tática total, de entrega total dos jogadores e, logicamente, com as individualidades voltando a decidir. O mais difícil, o mais complicado de se projetar aconteceu. O Juventude ganhou, o CSA não ganhou e o Juventude chega no final, dependendo das suas forças, para 13 anos depois retornar à elite do futebol brasileiro.